o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão para o Seol, reino dos que morreram. Morreu o rico e foi sepultado. Amados irmãos, eu gostava já de destacar aqui algumas diferenças. Havia diferenças abismais enquanto os dois viviam, e houve diferenças abismais quando os dois morreram. Enquanto os dois viviam, um vivia muito bem. Festas todos os dias, embriaguez todos os dias, pecado lá em casa todos os dias, e depois, à porta, havia um mendigo que comia dos restos deste homem. Que Deus tão injusto! Que Deus tão injusto! Se Deus fosse justo, não permitiria estas coisas. Blá, 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 blá. Amados irmãos, nosso Deus é justo. Posso ouvir um amém? Amém. Nosso Deus é muito justo. Muito justo. 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos. É uma gota d'água comparada com a vida. Existe vida, amados irmãos, com o Senhor nosso Deus. Existe uma forma de vida. Uma forma de vida sem o Senhor nosso Deus. Se alguém pensa que faz os disparates todos neste mundo, que depois morre e não sente mais nada, não, 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 não. Existe uma eternidade sim para aqueles que vivem junto com Cristo. E existe uma eternidade sim para aqueles que têm uma forma de vida que nem sequer se chama vida, porque quando estamos junto de Cristo é a vida. Vida é aquela que Deus nos dá, vida com abundância. Mas a ausência de Deus é a ausência de vida. Mas existe uma forma de vida só sofrimento eterna. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Glória a Jesus. Amados irmãos, grande diferença enquanto eles viviam. Até parece que Deus era injusto. Olha, vejam a grande diferença que existe quando eles morreram. Eu quero destacar que o rico nem nome tem. O pobre, esquecido por todos, tem nome. Lázaro. O outro era rico. Nem nome tem. E reparem que um foi levado para o seio de Abraão e outro, reparem, a expressão foi sepultado. A expressão sepultado diferencia do lugar onde estava Lázaro. Um estava num lugar de consolo chamado seio de Abraão e outro estava num lugar de tormento. Entendem, amados irmãos? Verso 23. Este verso nos mostra que, embora os lugares fossem distantes, os que estavam em lugares de tormento, isto me arrepia, viam os que estavam no seio de Abraão. Ou seja, estavam conscientes da razão por que estavam ali. Esta consciência era uma tortura constante. Enquanto aqueles que estavam em lugares de delícias não viam o outro lado, não sofriam com o que estava a acontecer do outro lado, os que estavam em lugar de tormentos viam as almas que estavam sendo consoladas lá no lugar chamado seio de Abraão. E a sua consciência, amados irmãos, era logo, amados, a primeira fonte de sofrimento. Eu estou aqui porque eu não temia Deus. Eu estou aqui porque não liguei nenhuma àquilo que Deus me ensinou. E eu estou a ver, Deus até permitia que eles vissem o consolo dos outros. Vejam, amados irmãos, o tormento. Abraão, por favor, esta chama, este calor, este tormento, coloca só o teu dedo com um pouco de água na minha boca que eu não aguento mais. Boca habituada a beber os bons vinhos, os bons champanhes, águas fresquinhas, enquanto que o Lázaro apenas comia os restos.
boca agora que sofria, boca que dizia que Deus não existia, boca que dizia que aqueles que amavam o Senhor eram os tontos, boca que agora quer um pouco de água para poder se refrescar, enquanto que Lázaro está em lugar de consolo e de delícia. Amados irmãos, interessante isto. Os que estavam no seio de Abraão não tinham nenhum tipo de sofrimento. Inclusive, não viam os outros, nem viam o sofrimento dos outros. Imaginem só, amados irmãos, vocês estarem num local e a ver o vosso pai ou o vosso filho a sofrer em lugar de tormento. Deus não permitiria isso. Mas aqueles que estão, amados irmãos, aqueles que estavam, eles viam o consolo dos outros e sofriam com a sua própria consciência. Versículo 26. Este verso prova o que temos falado. Existe no mesmo espaço dois lugares, com o abismo entre eles. Impossível troca de lugares. Aquele que está em lugar de tormento jamais poderá passar para aquele que está no lugar de delícias, e aquele que está no lugar de consolo jamais poderá passar para outro lugar. Vamos agora entrar no tema que muitos se perguntam e poucos têm coragem de abordar o assunto. O que aconteceu no período que Cristo morreu fisicamente e surgiu ressurreto com o seu corpo glorificado? Peço ao Senhor Espírito Santo que nos ajude a ver como imagens as palavras que vão sair da minha boca, para que nunca mais esqueçam esta mensagem e este tema, em nome do Senhor Jesus. As duas últimas frases de Jesus, como disse, como o homem foi, esta frase está consumado, ou seja, o perfeito sacrifício foi feito, a dívida do homem foi paga por um homem, Cristo homem. Entendem, amados irmãos? A dívida de um homem foi paga por Cristo homem. O primeiro Adão vendeu a imortalidade, o segundo Adão pagou a dívida. A morte perdeu o seu trunfo, ou seja, a morte perdeu a sua força. Glória a Jesus. E a sétima frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus estava entregando o seu espírito ao Pai, sabendo que iria passar para uma segunda fase na sua missão de resgatar o homem para Deus, descer ao centro da terra e anunciar a sua vitória a todos que morreram na esperança da vitória do Messias na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! No mundo físico havia sinais visíveis que a morte de Jesus não foi o fim. Quer que a Bíblia fala? O véu se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu e até sepulcros foram abertos, e alguns ressuscitaram, anunciando que a morte e a separação de Deus dos homens havia sido anuladas pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Sinais exteriores, físicos, estavam acontecendo, amados irmãos. Jesus morreu numa sexta-feira, à meia da tarde, um pouco depois das 15 horas, e foi sepultado antes do início do sábado judaico, que começava ao pôr do sol. Por isso Jesus foi o primeiro a morrer. Entendem? Tudo foi controlado ao mínimo pormenor. Até Herodes ficou admirado de Jesus ter morrido. Jesus foi o primeiro a morrer. Não lhe partiram as pernas, não lhe partiram o osso, para se cumprisse a palavra do Senhor. Furaram o seu lado, saiu sangue e água, e chegaram à conclusão que ele estava morto. E, amados irmãos, ainda o sepultaram antes do sabate,
E no sábado santo, não havia sepultamentos. Se por acaso alguém morresse no sábado depois do pôr do sol, só poderia ser sepultado na segunda-feira. Cristo morreu no tempo limite de ser sepultado, porque Ele tinha uma missão para cumprir. 3 dias e 3 noites no centro da terra. Glória a Jesus. Tudo estava controlado no relógio de Deus. Antes de entrar na missão de Jesus em espírito no Senhor, gostava de recordar que o seu corpo, foi tratado com todo o respeito e com todo o carinho por 2 homens que em vida nem sequer estavam perto dele. Vocês lembram-se dos nomes deles? José de Arimateia e Nicodemos. Ambos tinham medo de serem vistos ao pé de Jesus. Amados irmãos, enquanto os discípulos desprezavam de Jesus, fugiam, negavam, estes 2 homens, no momento em que o corpo de Cristo não passava de matéria, cuidaram dele. E eu acredito, amados irmãos, que uma legião de anjos também protegeu o corpo de Cristo. Se o diabo queria o corpo de Moisés, muito mais queria o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo foi protegido espiritualmente por milhares de anjos, intocável. E Deus permitiu que 2 homens tomassem conta do corpo do Senhor. Está escrito em João, capítulo número 19, versículos 38 a 42. João 19, 38 a 42, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, José de Arimateia, e depois diz, entre aspas, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus. Ele era discípulo, mas era um discípulo escondido. Amados irmãos, há aqui discípulos de Jesus ocultos. Sou discípulo de Jesus, mas só vou ter com Jesus à noite, porque tenho medo de ser visto ao pé dele, mas sou discípulo de Jesus. Achei interessante a expressão, discípulo de Jesus oculto. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também quem? Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Outro oculto, amados irmãos. 2 discípulos que, enquanto Jesus tinha vida, tinham vergonha de estar ao pé dele. Mas foram eles que cuidaram com todo o carinho do corpo de Jesus. Amados irmãos, vamos parar aqui um bocadinho. Não era um corpo qualquer, era o corpo de Jesus. Maria Madalena, amados irmãos, passado 3 dias, ela queria ir ao sepulcro e disse ao homem que pensava que era o jardineiro: onde é que o puseste? Dá-me o corpo de Jesus. Eu quero levar o corpo de Jesus. Vejam, amados irmãos, o respeito e o amor que Maria Madalena tinha por Jesus, ao ponto de querer um corpo já com 3 dias. Mas estes homens tiveram o privilégio. Pensem comigo. Foram eles que retiraram os bracinhos de Jesus da cruz do Calvário. Foram eles que tiraram os pregos. Onde estavam os apóstolos? Onde estavam os apóstolos? Fugiram, deixaram, abandonaram o corpo do Senhor, mas eles o cuidaram com todo o cuidado. Já tinham pensado nisto, amados irmãos? Eu nem vejo aqui o nome de João. A Bíblia fala que João estava lá junto ao Senhor, mas não está aqui o nome dele. José de Arimateia e Nicodemos, os envergonhados, os que iam ter com Cristo só à noite, os criticados pelos outros, se calhar. Eu é que sou crente, crente, amados irmãos, mas no momento do embate, no momento certo, onde é que eles estão? Não são crentes, são carentes, é parecido, carentes de Deus. Se fossem crentes, não abandonavam o Senhor no momento mais difícil. Aleluia, glória a Jesus. Continuemos, amados. João 19, 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus
e o envolveram em lençóis. Imaginem, amados irmãos, com todo o carinho, com todo o respeito, envolvendo o corpo de Jesus em lençóis. Perfumaram o corpo de Jesus com as especiarias. O corpo de Jesus já transandava aquele perfume caro que aquela mulher despejou nele. Ele próprio disse: ela fez isto para a preparação do meu corpo. Eles fizeram como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, um jardim, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto, aquele sepulcro puseram Jesus. Foi à pressa, porque se chegasse ao pôr do sol, eles tinham que parar e adiar aquilo para segunda-feira. Mas o corpo de Jesus Cristo tinha que ficar dentro da tumba, enquanto o seu espírito preparava-se para a sua missão, 3 dias e 3 noites ao centro da terra. Quando todos pensaram que a história de Jesus teve um fim, na verdade, Cristo, no seu espírito, estava encetando mais uma etapa na sua missão: descer ao centro da terra e levar cativo o cativeiro e o colocar onde? No terceiro céu, bem junto ao trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Os versos iniciais